Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, que diz do verso 1 ao verso 8, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos pecadores. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda sentados, oremos. Senhor, a tua palavra é poderosa, ela se basta, mas aprove a Deus levantar pregadores e profetas para ministrar a palavra. Por isso, Senhor, queremos ministrar na autoridade do teu Espírito Santo. Fala conosco nesta noite, pois oramos colocando a vida de cada um aqui nas tuas bondosas mãos, orando no nome de Jesus. Amém. Quantos aqui já visitaram algumas vezes ou já leram toda a carta de Paulo aos Romanos? Pode levantar a mão. Ok, alguns fizeram o curso comigo sobre Romanos. Tem a obrigação de ter lido, né? Falei, no mínimo no curso a Romanos, fica obrigado a ler a carta toda, né? O capítulo 5 é um momento culminante depois de, no primeiro capítulo, Paulo ter arrasado com a cultura gentílica, o paganismo, a idolatria. No capítulo 2, pensando provavelmente, porque havia judeus lá na igreja em Roma já, por causa da migração, ele pensando assim, os judeus vão se achar muito cheios de si, depois que eu condenei toda a idolatria dos povos pagãos. E ele baixa a ripa também nos judeus. Ele diz, tu que tens por sobrenome judeu, que se diz cumpridor da lei, etc. Tu que diz que não deve roubar, mas roubas, e assim vai em frente. No capítulo 3, então, está o coração de toda a doutrina da justificação pela fé, mediante a graça de Deus, não é? Mas Paulo era muito sábio, e ele pensou assim, os judeus que eu mostrei para eles que pela lei só eles não vão ser salvos, devem estar muito invocados pensando assim, mas e Abraão? Era o pai da fé, como é que ele teria sido salvo? E aí ele no capítulo 4 diz que Abraão foi salvo por sua fé, porque creu na promessa. Pode repetir comigo? Creu na promessa. E aí, então, ele começa o 5 dizendo o seguinte, 3 coisas que eu quero que você guarde bem comigo. A primeira é paz. Pode repetir comigo? Paz. A segunda é graça. E a terceira é esperança. E quando a gente pensa em paz, né, todo ano novo sempre se fala de paz, né, que seja um ano de paz, porque tantos conflitos, paz na casa, paz no lugar de trabalho, paz na vida. Porém, do ponto de vista bíblico, o shalom
significa muita coisa. Tem um sentido muito abrangente. Mas para nós, dentro do que Paulo estava dizendo, acima de tudo, é que nós, eu e você, fomos reconciliados com Deus. Estamos em paz com Deus. Agora, estamos em paz com Deus se nos arrependemos dos nossos pecados. Se você, de fato, já confessou os teus pecados. E confessando os teus pecados, você recebeu a Jesus como teu Senhor e Salvador. Isto te dá paz. Mas paz também é reconciliação com os irmãos. Não dá para você augurar, esperar tempos novos e abençoados no próximo ano, se as suas relações pessoais estão afetadas por algum tipo de rancor ou pela ausência de perdão e da reconciliação. Porque Paulo diz, Deus nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, para ter paz com Deus, plenamente, é necessário estar em paz com os irmãos. É necessário ter perdoado. É necessário ter pedido perdão. Ou seja, o tempo do Novo Testamento, o tempo da aliança, você não tem mais que oferecer sacrifício e oferta pelo seu pecado. O sacrifício já foi feito. Deus prova o seu próprio amor para contigo, para comigo, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas muitas vezes a gente enfrenta algumas dificuldades, ou às vezes algumas dificuldades de relacionamento humano, porque muitas das nossas crises têm a ver com relações com pessoas. E aí você está naquela tensão, naquela dificuldade, e você ouve uma vozinha no seu ouvido. Ah, mas você é crente, você é convertido, mas olha o que você está passando. Será que Deus te ama? Eu quero dizer para você que não importa as intempéries, não importa quantas dificuldades você encontra no seu relacionamento no trabalho ou na sua casa. A palavra diz que Deus é amor. E se você realmente serve a Deus, o amor de Deus tem que ser encarnado na sua vida. Até pelas pessoas que te prejudicam. Porque no coração de quem experimentou o amor de Deus, não tem outro lugar senão para o amor de Deus que nos reconcilia conosco mesmo. Porque ser reconciliado com Deus é ser reconciliado com o nosso passado. Muitas vezes nós temos alguns fantasmas, mas Paulo ensinou o seguinte: se alguém está em Cristo, pode repetir comigo? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Você tem que crer na palavra e você tem que se apropriar do novo para a tua vida. E o novo inclui reconciliação, inclui perdão, inclui encarnar o amor de Deus. Porque quanto mais você encarna o amor de Deus na relação com pessoas... E eu sei que tem pessoas que são difíceis de serem amadas. Muito difíceis de serem amadas. Como você. Mas Deus amou você. Diga assim, glória a Deus. Deus me ama. Não é? A segunda coisa é que pela fé nós temos acesso a esta graça, diz Paulo. Mas a graça, um famoso teólogo, pastor alemão, chamado Dietrich Bonhoeffer, escreveu um livro sobre graça preciosa. A graça de Deus não é barata, ele diz no livro. A graça de Deus custou o sacrifício de Jesus na cruz. Então você não pode tomar da graça e do amor de Deus que chega a você de maneira volúvel, de maneira superficial, porque é coisa séria, é coisa profunda, é coisa de transformar a vida, é coisa que nos cobra
e nos propicia a visão de um novo tempo e de uma nova vida. A terceira coisa, o pastor me deu 10 minutos, eu costumo ser obediente. A terceira coisa que Paulo diz aqui, me acompanhe, vou ler de novo para vocês, não somente isto, ou seja, não somente a paz e a graça, mas gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Fala uma coisa bem básica. Eu vou para o céu. Eu vou para o céu, não tenho dúvida. Estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir pode me separar do amor de Deus. E eu vou para o céu. Então eu estou cheio da esperança da glória de Deus. Mas estou falando para o Senhor que pode me segurar aqui mais uns 20, 30 anos. Né? É bom o céu, tenho certeza que é maravilhoso o céu, mas está junto da minha filha, dos meus netos, da minha esposa, não é? De vocês. Tenho sido brindado pela graça e o amor de Deus, pela vida de vocês comigo. Então eu vou ficar um tempo ainda, mas eu vou para o céu. Quantos aqui vão para o céu? Então se acerte se tem alguma coisa pendente. Porque se você não acertar, você não vai para o céu, não. Porque a graça não é barata. Custa reconciliar, custa perdoar, custa violentar, às vezes, a nossa própria carne. Porque a nossa carne, eu já disse isso aqui, a nossa carne gosta de vingança. Se alguém que faz mal para a gente tropeça e cai, dá vontade de dizer, bem feito, não é verdade? Mas não é assim a nossa natureza? É assim. Agora, nós temos que mudar essa natureza e o Espírito nos assiste para que a gente mude a nossa natureza. E aí, então, amados irmãos, o texto vai dizer o seguinte, e não somente isso, mas também nos gloriamos. Gloriar-se é uma alegria transbordante. É sentir a presença de Deus. Gloriamo-nos nas próprias tribulações. Está doendo? Ai, glória a Deus. Você faz isso? Faz não, né? Faz não. Primeiro você reclama, chora, e aí vai para o pó. Aí você dá glória a Deus. Porque sabe como? Na intimidade do Senhor, que vem a visitação do Espírito e que te habilita a viver pelo Espírito Santo. É dessa jeito, dessa maneira. Tribulação é uma situação inerente à nossa condição humana. Jesus mesmo disse, no mundo passais por tribulações. O que ele disse mais? Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele garante que se você servi-lo, se você honrá-lo, se a sua vida estiver no altar dele, você vence o mundo. Diz para o seu irmão, vamos vencer o mundo. Porque o mundo conspira. O mundo, a ideia de mundo na Bíblia é todos os valores que presidem a mente da maioria dos homens que são guiados pelos seus impulsos. Isso é mundo. E esse mundo está condenado. Porque o Senhor mesmo disse que o mundo jaz no maligno. Você não pode ser guiado pelos valores do mundo. Os valores que devem guiar a sua vida estão aqui na palavra de Deus. Não vai faltar, não importa qual seja a luta, não vai faltar a você uma palavra e uma direção de Deus. Não torne sua Bíblia objeto de decoração, mas sim instrumento de luta diária para ganhar vitórias diante do Senhor. Amém? Mas sabe, irmãos, a tribulação te dá duas opções. Uma é
perseverar. O Senhor está comigo e eu vou ser vencedor. E a outra é ter aquela perspectiva pessimista. Não, e fica chorando pelos cantos e tal. Já está derrotado antes de começar. Crente não pode ser derrotado. Nós somos herdeiros da vitória. Então, como é que você vai se deixar tomar pelas circunstâncias? As circunstâncias, por mais adversas, nunca têm a última palavra para um crente. Jesus quem tem a última palavra para você. Sempre, sempre, em todo o tempo. A tribulação produz perseverança. E você sacode a poeira, encara, tomado da palavra, da força do Espírito, da graça e do amor de Deus, você persevera. E o que acontece? Segundo Paulo, vou ler para você de novo. Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. Aí você decidiu continuar, eu vou avançar. E aí o Senhor põe o dedinho na tua história. E aí você vê um sinal, alguma porta se abre e você diz, glória a Deus, isso chama experiência. Coisa que você é chamado a viver diariamente. Na medida que a sua intimidade com Deus cresce, você tem experiência diária com Deus. Porque o Deus da Bíblia é o Deus das grandes coisas, das coisas impossíveis, mas é Deus das pequenas coisas. Quando a nossa vida está na mão dele. E aí, a tribulação faz você perseverar. E a perseverança gera experiência. E a experiência traz o quê? Esperança. Diga alto comigo, esperança. Esperança da glória de Deus. Esperança da glória de Deus é eterna. A esperança da glória de Deus se manifestando dia a dia na sua vida. Isso é esperança. E diferentemente do ditado que a gente está acostumado a dizer, que a esperança é a última que morre, esperança em Cristo jamais morre, porque Ele é o ressuscitado. Ele está vivo, se movendo aqui no meio da congregação, eu posso senti-lo. Está junto de você, está dizendo para você, 2020 vai ser melhor, porque você vai perseverar. Vamos ficar em pé. Tem alguma coisa que você precisa acertar para começar o 2020? Se tem. E está difícil de acertar em termos de reconciliação. Às vezes as pessoas dizem assim, mas pastor, eu não sinto. Você não perdoa nem busca reconciliar com a pior pessoa que te prejudicou? Porque você é motivado pela sua emoção. Sua emoção nunca vai te levar a reconciliar. Porque a tendência das nossas emoções estão baseadas na nossa carne. Você vai buscar reconciliação? Você vai liberar perdão? Porque a palavra de Deus diz que você tem que fazer. E se você quer ser salvo, você quer viver uma vida santificada, se você quer experimentar vitória, você tem que liberar perdão. Agora eu quero dizer que a Bíblia diz que Deus nos assiste nas nossas fraquezas. E hoje à noite é o momento da assistência de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. Se falta força, se falta ânimo, se está difícil, deixa o seu lugar, vem aqui para o altar. Eu quero profetizar junto com o pastor Guto, o pastor Evander, o pastor Hélio, sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Não deixe para depois, não. Se o Espírito de Deus falou contigo, que é algo que precisa ser acertado, em nome de Jesus, deixa aí. Vem ao altar. Deus se agrada de um coração contrito. Não despreza o Senhor. Coração quebrantado e contrito. Não despreza o Senhor. Deus rejeita o soberbo, mas dá graça aos humildes. Alamaceria dessa. Abidalá.
ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Põe a mão no seu coração. O sol a me guiar. E repita comigo a seguinte oração: Senhor, eu sei que eu sou carne, mas eu já entreguei minha vida a ti, Senhor. Faz da minha vida habitação do teu Espírito, para que eu responda aos que me ofenderam com o amor de Cristo, o amor que é derramado sobre o nosso coração. Que esse amor, que é fruto do Espírito Santo, se multiplique na minha vida e que seja instrumento para a salvação de muitos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.